Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura dos setores de energia elétrica, saneamento e petróleo. Hoje vamos falar sobre um novo documento, um novo acompanhamento que a gente está introduzindo aí para a página da Genial Analisa, que é basicamente o acompanhamento da paridade de preço dos combustíveis, né, em relação àquilo que a gente julga o preço justo versus aquele que é praticado pela Petrobras. Então, então não se esqueçam de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo, e se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Então, puxa a vinheta. Hoje a gente publicou um relatório chamado Rastreador de Preço dos Combustíveis. Tá? Que fique claro que eu coloquei aqui uma data. E por que eu coloquei essa data? O objetivo desse documento é fazer um acompanhamento em base semanal dos preços dos combustíveis. Tá? Então o que acontece? Esse documento aqui ele não deve ser lido de maneira isolada. Eu sugiro que vocês deem uma scrollada aqui nesse documento e cliquem nesse link aqui, que se chama Petrobras. Se o petróleo é nosso, qual é o importante da paridade de preços? A gente faz toda uma análise explicando a necessidade do preço, da necessidade da manutenção do preço do petróleo, né, dos combustíveis aqui dentro em relação aos preços internacionais. Então eu sugiro que vocês deem uma lida nesse documento, tá bom? E para fazer o acompanhamento, se a Petrobras está seguindo a paridade ou não, a gente lá naquele momento fez a introdução desse documento. Tá? Então, se vocês derem uma olhada aqui nessa estrofe, a gente explica exatamente não só a importância do PPI, mas também quais premissas a gente utiliza para chegar ao preço que nós consideramos justos. Tá bom? Ao longo dos documentos, fica muito claro também que a gente não tem a pretensão de ser ultra preciso e científico, porque a própria Petrobras ela não nos dá, ela não abre a fórmula em que ela alcança o que viria a ser o preço justo. Né? Então, isso faz com que diversas instituições acabem por publicar os seus números, né? Utilizando premissas aproximadas aí do que a gente considera justo. Então, acho que as duas publicações mais famosas relacionadas a preço de paridade do preço do petróleo em relação aos combustíveis é publicada pela ANP, né, a Agência Nacional de Petróleo, e também publicada pela ABICOM. A ABICOM é a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Tá? Eles publicam esses números sempre. Tá? Então eu sugiro assim que e também estamos introduzindo aqui a nossa fórmula de cálculo de paridade. Tá? Então quem quiser entender as premissas, por favor, leia o nosso relatório, os nossos relatórios passados. Né? Então o que aconteceu lá no dia 29, quando a gente publicou o nosso documento. Né? A gente via que a empresa ela já estava negociando, né, o combustível vendido aqui dentro do Brasil já estava negociando com certo deságio em relação ao que viria a ser o preço da paridade calculado de acordo com as nossas estimativas. Aí eu lembro que no dia seguinte a Petrobras anunciou é, um anúncio do corte de preços tanto na gasolina quanto no combustível. E a reação da ação foi caiu quase 5% naquele dia, caiu 4,8% no último dia 30. Então, assim, eu acho que essa ferramenta aqui ela é uma ferramenta útil como uma espécie de termômetro. Por quê? Porque você vai ter a habilidade e a competência para acompanhar a pressão política em termos de preços em relação ao que viria a ser o preço justo, né, em relação ao preço que a Petrobras está praticando. Então, como vocês podem perceber aqui, nessa linha azul mais escura são as estimativas da Genial. Essa linha amarela é a estimativa da Abicom. E essa linha azul clara, que está aqui superior, é a linha da ANP. Então, se vocês derem uma olhada aqui na conclusão, qual é a conclusão que a gente chega? É que os preços praticados nas refinarias da Petrobras estão com deságios de 5 a 4% para a gasolina e o diesel, respectivamente. Tá? E quando a gente olha para os números da Abicom, o desconto é ainda maior, né? A gente está falando aí de entre 14% e 12% para a gasolina e o diesel, respectivamente. Aqui a gente colocou uma nota mostrando que o último preço divulgado pela ANP é do dia 27 do 6.
Então, é como se ela tivesse com prêmio, mas veja bem, esse preço que tá colocado lá no site da ANP, ele ainda não reflete o corte do preço que foi apresentado no último dia 30. Então, esse preço aqui está com prêmio porque ele está defasado, e a gente deixou isso bem claro, tá? Então, o que acontece no final do dia é o seguinte: existe um deságio, tá? De acordo com as nossas estimativas e com as estimativas da Abicom, e o problema de operar com esse deságio é que se a Petrobras anunciar um novo corte, muito possivelmente isso vai trazer impactos e vai trazer volatilidade para o preço da ação, tá bom? Então, eu acho que é mais ou menos isso, tá? E naturalmente, né, à medida que esse deságio, esse desconto, ele vai aumentando e ele vai se tornando maior e vai passando os dias e não existe reajuste, isso traz um prejuízo para o segmento de refino da empresa. Então é isso, tá? Eu acho que antes de mais nada eu considero isso aqui um termômetro, tá bom? Baseado na evolução de preços. Eu espero que vocês gostem e que sirva também para interpretar certos movimentos por parte da Petrobras. Tá? No dia 30, quando houve aquele anúncio do reajuste, como a empresa já estava negociando, como os combustíveis já estavam negociando com deságio em relação ao que seria o preço da paridade, a ação caiu quase 5% no dia, como eu comentei. Né? Então, dê uma olhada aqui no primeiro gráfico, que é a evolução dos preços. Né? Perceba que os preços estão caindo com o passar do tempo. Isso aqui é a análise do deságio em relação à gasolina, então percebam que a Genial ela estima esse deságio que eu comentei agora há pouco, enquanto que a Abicom tem aí um viés ainda mais pessimista que o meu. E a mesma coisa para o diesel, tá? Então é isso, né? Eu espero que isso aqui sirva como uma ferramenta, né, para vocês conseguirem analisar as oscilações do preço do petróleo, os preços dos combustíveis em relação ao que viria a ser justo e que passe a entender entender e interpretar a oscilação do preço da Petrobras ao longo do tempo. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Toda segunda-feira eu prometo publicar isso aqui com os números mais atualizados. E vamos ver aí o que dá, né? Então é isso, gente. Até a próxima.